Aqui é assim, tudo rápido, eficiência no máximo. 2 pequenos merchans antes. Origens Podcast. Se você não conhece, essa é a tua chance de conhecer. Um bate-papo sobre ciência. O assunto é esse. E a abordagem é o mais descontraída possível. A ideia é a gente ajudar a divulgar a ciência de verdade. E para você que gosta de ouvir podcast, tem tempo, tem a oportunidade, tem a disposição, acompanhe lá, está em todas as plataformas, tem ali as figurinhas, vocês já sabem pelos ícones quais elas são, mas em todo lugar está ali, está no Instagram, está no YouTube, está no Facebook, é só procurar. Quem produz sou eu, junto com a doutora Maura Brandão, que ela é coordenadora do Museu Origins Museum of Nature, nas Ilhas Galápagos. Nós temos feito já vários episódios, assuntos diversos, inclusive alguns dos palestrantes que estiveram aqui hoje já estiveram com a gente conversando também nesse podcast. E o outro é a segunda vez do merchan do livro. Este livro do Design Inteligente, do Everton, está à disposição lá atrás. Depois vocês me procurem, que eu posso passar para vocês tudo o que for necessário. E o autor está aqui presente também, o Everton. Aproveitem, já peguem ali a dedicatória com ele. Mas vamos lá. Eu gosto de introduzir esse assunto falando de relembrando 2 conceitos que a gente aprende no ensino médio. Cai no vestibular, a gente estuda bastante, depois disso praticamente ninguém nunca mais ouve falar neles. Do ponto de vista acadêmico. Então vamos dar uma relembrada aqui. Camuflagem é o primeiro, é aquele conceito de que a espécie ela vai buscar se esconder, se misturando com o ambiente. Repetindo ali ou se parecendo o máximo possível com alguma característica morfológica. E se parecendo com o ambiente. O objetivo pode ser 2. Ou você está se escondendo para fugir de um predador, ou você está se escondendo porque você é o predador e você quer surpreender a sua presa. Alguns exemplos, eu gosto muito de começar com a raposa do Ártico, porque para mim ela representa uma beleza incrível. Essa é a maneira normal, vamos dizer assim, entre aspas, dela. E num ambiente em que possui bastante rochas, terra, essa pelagem marrom acinzentada já é uma espécie de camuflagem. Mas o mais incrível é porque ela vive no Ártico, então em algum momento vai cair neve e vai ficar tudo branco. Aí ela vai destacar, né? Só que não, porque ela consegue derrubar essa sua pelagem e criar outra branquinha, branquinha. É o mesmo animal, em estações diferentes. Veste ali o seu casaco de pele e consegue se camuflar maravilhosamente bem. Assim fica mais difícil ainda de você observar ela. Um outro exemplo muito conhecido, bicho-pau, esse desse tamanho aqui, acho que não existe no Brasil, mas nós vemos outros um pouquinho menores. Na foto da esquerda, aliás, da sua direita, né? E eu passei outro, já fiz o spoiler ali. Na foto da sua direita, você vê ele facilmente. E na outra foto, você consegue enxergar? O que é bicho, o que é pau? E o próximo bicho-folha também, bastante conhecido. Aqui começa a ficar muito interessante quando a gente observa que essa camuflagem, ela inclui as nervuras da folha. Quer dizer, não é simplesmente um padrão de cores, é um padrão de formatos. Olha nesse da esquerda como as bordas imitam até quando a folha está meio queimadinha. Às vezes você fala assim, não, mas eu estou vendo claramente que isso é um inseto. Mas você não vai se alimentar dele. Quem se alimenta dele vai ter dificuldade de perceber que isso é um inseto. E vai conseguir passar desapercebido. Outro exemplo que eu gosto muito de mostrar é essa aranha. Eu gosto muito de aranhas. Nem sempre o pessoal concorda comigo. Mas essa aranha é incrível. Estão conseguindo enxergar a aranha ali? Ela tem a camuflagem de 2 maneiras. Além de você desenvolver o mecanismo para fazer a camuflagem pelo seu padrão de cor. Você aqui eu estou me dirigindo à aranha, né? Pelo seu padrão de cor, ainda você imita, ou você se mistura um pouco com a textura, ela se achata, vamos dizer assim. E ela fica parecendo ali o galho. Se você não enxergou, aqui dá para ver uma perninha, a perninha ainda está lá em cima, outra perninha vindo de lá. Ela se achata e mais uma maneira de você se esconder.
Tem inúmeros exemplos de aranhas. Eu tive que simplificar um pouquinho. Mas não são só com insetos ou invertebrados. Ali o linguado ele consegue se misturar bastante com o fundo. Eu acho curioso a história do linguado, nem é um assunto da biomimética, mas ele fica na posição horizontal, vamos dizer assim, né? Mas nas fases juvenis dele, ele é na vertical, normal, como qualquer outro peixe. Conforme ele vai amadurecendo, ele deita, vamos dizer assim, né, o modo de falar, e um olho migra para o outro lado. Então você tem os dois olhos na mesma posição. Impressionante como é. Eu não sei dizer como é o mecanismo que isso acontece, mas eu sei admirar a complexidade e quão magnífico isso é. E se você acha que só animais pequenos se camuflam, é porque você não viu que tem uma girafa aqui no canto. Ó. Às vezes a gente observa essa girafa num contexto completamente isolado e fala assim, mas isso aí não foi um... Isso é um bad design. Isso aí não se mistura com nada. Será que não? Olha lá. Um predador vai ter um pouco de dificuldade no seu habitat natural de encontrar a girafa. Outro conceito, agora muito semelhante, quase se camufla com o conceito de camuflagem, olha que o jogo de palavras, mas é o mimetismo, também tem os mesmos objetivos, você misturar, você se confundir, você se esconder, pode ser como um predador buscando a presa, ou pode ser você evitando ser encontrado pelo predador. Só que enquanto a camuflagem, a semelhança é com o ambiente, o mimetismo, a semelhança é com outro ser vivo. E claro, o ambiente também são seres vivos, plantas e tudo mais, mas aqui a gente vai falar o termo é especificamente sobre animais e outros semelhantes. Esse é o conceito de ser vivo aqui, vamos dizer assim. Talvez devesse até ser um pouco aprimorada essa definição. O exemplo talvez mais conhecido seja esse, da cobra coral verdadeira e a cobra coral falsa. A verdadeira possui uma poderosa neurotoxina e causa um estrago muito grande. A falsa não faz nada, só assusta, quando você conhece a verdadeira. E essa é a estratégia. Uma vez que um indivíduo já conheça o poder da verdadeira, vai evitar a todo custo a falsa, porque elas se parecem muito. Os padrões de cores são muito semelhantes. E aí tem várias conversas sobre você, que algumas até são falsas, de que se você olhar a coral falsa, o ventre dela, o anel não continua, né? Então o ventre seria liso. Mas além disso não ser uma verdade, eu não recomendo ninguém pegar a cobra e virar para olhar embaixo, será que é verdadeira, será que é falsa, né? Quando a gente enxerga isso, a gente já sai de perto. O mimetismo funciona maravilhosamente bem nesse caso. E olha que legal essa formiga aqui. Não, pera. Será que é uma formiga? À primeira vista é, né? Mas conta quantas pernas ela tem. 8. Não é uma formiga, é uma aranha, um aracnídeo. Só que a formiga ela se confunde. Então, essa aranha ela consegue caminhar por ambientes repletos de formigas, inclusive algumas formigas que poderiam predá-la, e ela passa também desapercebida ali. Às vezes, as duas pernas mais próximas à cabeça, ela ainda levanta, porque a aranha também não tem antenas, e a formiga tem. E aí, quando ela faz isso, ela fica com 3 pares de pernas, um par de antenas, imitando ali, e passa muito bem desapercebido. Olha que legal essa lagartinha. Não é uma cobra, não, é uma lagartinha. Mas se você fosse um pássaro querendo comer ela, você ia achar que era uma cobra. E aqui é incrível porque também ela tem esse mimetismo por 2 processos distintos e de origem completamente independentes. Primeiro, morfologicamente, porque ela tem o formato de uma serpente. Apesar de ser menor, mas o formato imita um pouquinho. E segundo, também porque ela libera feromônios. Nós já tivemos aqui uma explanação maravilhosa nesse congresso sobre os feromônios pelos quais os insetos se guiam. E algumas formigas ou outros insetos que poderiam causar problema para essa lagarta se confundem porque os feromônios dela se assemelham às plantas aonde ela se fixa. E aí, de 2 maneiras, morfologicamente e pela liberação de feromônios, ela se confunde com outro ser vivo e consegue espantar ali, ou espantar não, mas passa desapercebido também pelos seus predadores. Esse exemplo, para mim, é um dos melhores, se não o melhor exemplo de mimetismo. E o mais incrível, na minha opinião. Porque você tem ali, você está vendo que são 2 borboletas, uma de costas para a outra. Mas ela se parece muito com uma ave, especificamente ali uma coruja. Vai lembrar muito, o padrão de cores e formatos vai lembrar o de uma coruja. Ela consegue
imitar o desenho ali do olho da coruja, mas não somente do olho. Eu acho incrível como ela imita o padrão das penas ao redor do olho. Então não basta simplesmente colocar um círculo. Você tem um padrão em volta imitando as penas. O formato, todos os fiozinhos ali das penas, vamos dizer assim. Nem sei qual é o termo técnico para falar isso. Se você colocar a borboleta coruja no Google, você vai encontrar. Eu vou ficar devendo para vocês o nome científico dela. Mas é fácil de ser encontrada na internet. E, além de ter o padrão bastante similar ao de uma coruja, que já é uma pedra no sapato, para quem deseja explicar isso por causas não guiadas, você ainda tem o padrão completo quando você une dois animais. Então, seja qual for o processo que originou esses padrões, teve que pensar não apenas na semelhança, que já dá um trabalho monstruoso, mas ainda no fato de você unir dois animais em posições opostas para poder produzir a imagem mais completa. Isso aqui é uma pedra no sapato de qualquer evolucionista. A explicação evolucionista que é dada envolve a seleção natural, obviamente, mas antes da seleção natural, o surgimento da informação. Então, a explicação é de que, por alguma modificação no ambiente, ou por alguma nova oportunidade, ou por alguma necessidade, os indivíduos eles começam a se diversificar e surge uma variedade muito grande. Surge é onde está o maior problema. Mas surge uma variedade muito grande de padrões, cores e formatos. Depois a seleção natural vem com toda a sua pressão e coloca a prova final. Aquele que sobrevive é o que vai permanecer. Os outros não vão sobreviver. Há essa fala aqui do pesquisador Bharat Bhushan, não tenho certeza absoluta se é assim que se pronuncia, mas vai servir para a gente. E ele escreveu que a natureza desenvolve objetos biológicos por meio do crescimento de automontagem biologicamente controlada, adaptando-se às condições ambientais e utilizando os materiais mais comumente encontrados. Eu já aprendi agora nesse congresso que não necessariamente porque o material é mais fácil de ser encontrado, o processo vai ser mais fácil de ser feito, né? Às vezes isso até complica mais, mas tudo bem. É uma maneira de você acomodar ali o seu pensamento nas evidências. Os materiais biológicos são desenvolvidos a partir das receitas contidas no código genético. Essa última parte é bastante interessante porque ele se aproxima bastante daquilo que a gente também compreende. O problema é como que ele vai colocar essa receita no material genético. E aí tem todas essas dificuldades que a gente já aprendeu exaustivamente aqui neste congresso. Me chama muito a atenção, nesse tipo de afirmação, o comecinho que eu destaquei. Esse tipo de fala a gente vê repetidas vezes o tempo todo. A natureza desenvolve objetos biológicos. Será que se eu trocasse o nome natureza e colocasse o designer, será que eu ia continuar podendo publicar numa revista científica? Mas está sendo atribuído ali uma ação personificada, talvez, vamos dizer assim, a um objeto inanimado, a um conceito abstrato como a natureza. Então, se eu trocar por designer, eu só mudei o nome. Quase que dá para afirmar que eles estão pensando a mesma coisa que a gente, só estão usando os termos incorretos ou diferentes. Dr. Edmund Brody, ele escreveu: os problemas aqui são enormes para os biólogos evolucionistas. Ele está falando das borboletas também. Como a seleção natural constrói um organismo complexo com todas as suas partes integradas por meio da fixação de mutações aleatórias? Essa é a grande pergunta. Eu gostaria muito de ver essa resposta. Para ser um bom imitador de outra espécie, muitos elementos de padrão de barras, linhas, cores, até mesmo o formato das asas devem ser alterados de uma só vez. Esse aqui é importante. Ele está se aproximando bastante. Além disso, como esse processo pode produzir fêmeas que são mímicas perfeitas e machos que não se parecem em nada dentro de uma única espécie? Porque isso acontece também muito com borboletas e outros indivíduos também. A gente também viu alguma coisa sobre dimorfismo sexual aqui. Esses requisitos genéticos estão aparentemente em desacordo. Eu acho muito legal isso daqui, aparentemente. Está em claro desacordo. Não tem nada aparente aqui, é muito explícito, com nossa compreensão da mudança evolutiva gradual e genes de pequenos efeitos. É gradual? Ele mesmo está reconhecendo. Tem que ser alterados de uma só vez. Isso não é gradual. Porque se for gradual, não funciona. Aquilo que não funciona, a própria seleção natural elimina.
Ele conclui o pensamento: espera-se que estudos em genética descubram a arquitetura genética dos padrões miméticos em uma variedade de espécies e, ao fazer isso, descobrir a base fundamental da adaptação e especiação. Então, a resposta vai para a genética, que ainda não foi descoberta, é o que se espera encontrar logo. Então, nós vamos agora para um novo nível tecnológico, biológico, quando surge o conceito do biomimetismo, ou da biomimética. Ele já foi descrito há um bom tempo, se não me falha a memória, em 1957 foi a primeira aparição do termo biomimética, mas foi na década de 90, 40 anos depois, que as publicações começaram a surgir, a incluir bastante as explicações sobre biomimética. Imitação da vida. Mimetismo já vem de imitação, né? Bio a gente inclui ali a vida, mas agora o pensamento é um pouquinho diferente. Muda um pouquinho aquele foco que a gente tem comumente em biologia de aprender sobre para aprender com. E essa é a razão do título, Aprendendo com a Natureza. Eu não vou aprender sobre, eu não vou simplesmente descobrir o que eu posso me aproveitar da natureza, para qualquer que seja o fim, mas como eu posso utilizar os conceitos que eu aprendo com a natureza para desenvolver uma nova tecnologia para resolver algum problema que nós temos, por exemplo, ou algum problema ambiental. Começou surgindo com motivações comerciais. Aquele mesmo pesquisador, Bharat Bhushan, acho que foi isso, nesse artigo, ele menciona que de 2005 a 2008, o artigo é de 2009, então de 2005 a 2008, os 100 produtos mais comuns baseados em biomimética, e não se espante, existem milhares, não só centenas, mas os 100 mais comuns teriam produzido uma receita só nos Estados Unidos de $1,5 bilhão em 3 anos. Ou 4, né? 5, 6, 7, 8. 2005 a 2008. Essa foi a primeira motivação. Depois vem as motivações ambientais, nós estamos numa onda verde, né, vamos dizer assim, e a biomimética ajuda muito nisso. O dicionário Webster já define o termo, lá em 74, o estudo da formação, estrutura ou função de substâncias e materiais produzidos biologicamente, como enzimas, seda. Aliás, existem pesquisas demonstrando que a seda ela já era pesquisada por chineses há muito mais tempo, para tentar produzir um material sintético que se assemelhasse. Isso milhares de anos atrás. E mecanismos e processos biológicos, como síntese proteica, fotossíntese, especialmente com o propósito de sintetizar produtos semelhantes por mecanismos artificiais que imitam os naturais. A tradução dessa última frase, se você leu rápido como eu aqui não compreendeu, é mais ou menos o seguinte: eu não vou imitar exatamente a natureza, não é uma cópia perfeita. Eu vou aprender o conceito e eu vou aplicar esse conceito para desenvolver algo baseado no original. Então, se eu for copiar, eu já vou dar o spoiler do primeiro exemplo aqui, já vai mostrando mais o slide ainda. Mas o primeiro exemplo é o mais clássico, que é o carrapicho que deu origem ao velcro. Esse todo mundo já conhece. Eu não vou copiar exatamente o carrapicho, mas como é o mecanismo para ele grudar em outra superfície. Então, eu vou aprender esse mecanismo e isso que eu vou aplicar num outro produto. Então, não se trata de uma cópia perfeita, eu vou copiar o conceito. Biomimética, ela é uma disciplina ou um campo do conhecimento multidisciplinar. Você não vai falar assim, que curso eu preciso estudar para trabalhar com biomimética? Tem que ser biologia? Não, você tem inúmeras áreas que vão desde as ciências exatas até mesmo aplicações comerciais para você conciliar isso e desenvolver um produto. Então, qualquer que seja a sua área de pesquisa, você consegue entrar no campo da biomimética também. E aí está o Arctium, o famoso carrapicho, lá na década de 40, o Jorge de Mestral, lá na Suíça, passeando com seu cachorro, notou algumas bolinhas incômodas grudadas no pelo do cachorro, e aqui às vezes a gente só xinga e joga fora. Lá ele pegou e levou o microscópio para entender o motivo, o porquê daquilo acontecer. E ele percebeu, dá para ver um pouco nessa imagem, que tem alguns ganchinhos, vamos dizer assim, ao longo dessas projeções. E esses ganchinhos, eles se enroscam. E com isso, ele teve a ideia de desenvolver um produto até então inédito, que você pudesse juntar e separar inúmeras vezes, e ele patenteou o velcro em 1952. Essa, ao lado ali, uma micrografia do próprio velcro, você consegue ver os ganchinhos e os pelinhos do outro lado. E ali você tem o produto. Outro muito conhecido é o trem-bala,
baseado no martim pescador. Esse surgiu a partir de uma necessidade, a partir de um problema. São essas duas principais abordagens. O Jorge de Mestral, ele não tinha um problema na cabeça para resolver, mas ele viu ali uma oportunidade de usar o conhecimento do carrapicho para desenvolver um produto. Aqui, o engenheiro responsável, Eiji Nakatsu, ele desenvolveu o Shinkansen 500 por conta de um problema que já existia. O trem-bala ele já é da década de 60. Em alguns testes, ele ultrapassa 400 km por hora. Se usar aquelas linhas maglev, pode ultrapassar 500. Aí já é uma tecnologia um pouco mais moderna. Mas naquela época, eles não podiam passar muito de 200. Apesar de ter o potencial. Porque a geografia lá do Japão não permitiria, ele é todo recortado. Tem muitos túneis e ao passar pelos túneis, comprime o ar se expande rapidamente na saída, até uma distância de uns 400 metros, você tem um barulho muito grande, vibrações, isso atrapalha tudo. Então, ele, que também era ornitólogo, ele observou o martim pescador saindo do ar, passando para a água, um ambiente 800 vezes mais denso, sem espirrar muita água. Ele vencendo essa resistência. Então, baseado nos seus estudos, ele copiou o conceito, vê que não é uma cópia exata, mas o conceito do bico. E você passou a ter agora um trem que alcançava 320 km por hora, mantendo ali os 70 decibéis que eram exigidos pela legislação na hora, ainda economizando 15% de eletricidade. Outro caso é o das baterias de silício, consideradas aí o santo graal para os meios de recursos energéticos, porque o silício ele consegue comportar até 10 vezes mais carga do que o carbono. Só que o problema é que conforme ele vai sendo, principalmente nos ciclos de recarga, ele se dilata e se rompe. E aí estragou, aí não presta mais. Qual que é a solução? Olhar para a Roman, toda essa disposição cheia de bolinhas, e aí quem olhou isso teve uma ideia, vou fazer igual. Eu vou fazer nanocápsulas de carbono e colocar o silício lá dentro. De maneira que ele tenha espaço para poder dilatar, preenchendo a nanocápsula e sem se romper. Algumas baterias que já foram utilizadas em teste, você consegue recarregar 1000 vezes e ela mantém 97% da sua eficiência. E ainda carrega com 4 vezes mais de velocidade. Hoje, essa tecnologia também está sendo pesquisada para o programa espacial, porque você consegue desenvolver uma bateria muito mais eficiente, com menos espaço e menos peso. No programa espacial, isso vai ser essencial. Qualquer quilo conta muito, né? Outro exemplo, talvez ainda na área dos exemplos conhecidos, seja o do cupinzeiro, em que você tem uma série de canais que permite o fluxo de ar constante. Seguindo ali os caminhos de convecção, o quente sobe, acho que num deserto como a África eu não posso falar frio, né? O menos quente permanece um pouco mais embaixo, mas esse fluxo constante refrigera o cupinzeiro. Como é que eu posso utilizar isso então, de repente, para ajudar a nós mesmos, né? Então foram desenvolvidos já vários prédios. O Eastgate Center em Harare, no Zimbábue, é um grande exemplo, é um grande prédio e ele funciona dessa maneira. Você já percebe no topo existem vários, está mais escondido lá, mas existe uma série de chaminés, aqui fica um pouco mais fácil de ver. Ele possui alguns ventiladores potentes na base para começar essa circulação. E depois, da maneira como ele é construído, o ar ele vai passando piso por piso, ele vai passando sempre da base até o topo das salas, dos cômodos, num fluxo unidirecional, e isso ele mantém uma refrigeração muito mais fácil. Aí na janela eles colocam as plantas para ajudar a beneficiar isso. A economia chega a 65% no consumo energético para refrigeração. Isso é muita coisa. Outro exemplo agora, não exatamente para nós, mas para a natureza. Imagina quantas vezes você deu com a cara numa porta de vidro, porque você não viu. Agora imagina centenas de milhares de aves todos os anos morrendo por conta disso. Qual é a solução? Vamos olhar para a natureza. E, curiosamente, as aves não trombam em teias de aranha. Você enxerga a teia de aranha? Não, você não enxerga. O que você enxerga, às vezes, é um reflexo da luz nos fios da teia. Ela é muito menor para você enxergar. E algo mais ou menos assim funciona com as aves. Ela consegue perceber um pouco do espectro ultravioleta, da luz refletida nesses fios. Então, ela consegue desviar. Baseados nessa informação, Arnold Glass é o nome da empresa, a companhia alemã, Ornilux é a tecnologia que ela desenvolveu. À esquerda, você vê o vidro como
a gente observa. E à direita como a ave observa, porque eles incluíram nanofilamentos ou microfilamentos que refletem a radiação UV. E assim as aves conseguem desviar. Em alguns testes, 70% foi o grau de aproveitamento. Esse besourinho aqui é muito sensacional, o besouro da Namíbia. Não é o único que faz isso, mas talvez um dos mais conhecidos, pelo menos agora já entrando numa área específica. Não sei se a população em geral conhece esse exemplo. Mas num deserto extremamente seco, ele bebe água do ar. Estranho falar isso, né? Ele possui protuberâncias em todo o seu dorso, com extremidades hidrofílicas, então ele consegue agregar moléculas de água, e possui canais hidrofóbicos, que vão aglomerar essas moléculas e conduzir até a boca, e ali ele bebe. Olha que legal. E aí uma galera do MIT foi lá e desenvolveu um tecido também, seguindo esses mesmos padrões, e cerca de 1 metro quadrado de tecido eles coletam 1 litro de água por dia. Do ar. Água a partir do ar. Só resolvendo aí, talvez, ou ajudando, né, um dos problemas que a gente encontra. E agora... foi. Outro caso, esse caso eu sei que é bastante conhecido também, um dos primeiros que a gente observa quando procura, pesquisa biomimetismo. As borboletas do gênero morfo, essas borboletas azuis, que não são azuis. Por que eu enxergo azul? Não tem um pigmento azul? Não, não tem. Isso é coloração estrutural. É a disposição das suas microescamas, conforme o ângulo que a luz incide nessas microescamas, reflete e chega nos nossos olhos. Você observa, inclusive, variações nessa tonalidade. Observe a próxima vez que você vê uma borboleta dessa. Parece que, conforme ela vai voando e batendo as asas, o azul muda de tonalidade. Não é pigmento, é coloração estrutural. E algumas telas mais avançadas que LCD, alguma tecnologia tem essa sigla, iMod, não vou me lembrar agora cada uma das palavras, utilizam isso dali também. Ao invés de ter uma luz LED atrás para produzir a cor, o espaçamento e a disposição de pequenos espelhos embaixo de cada pixel vão produzir essas cores. Você tem uma tela mais eficiente, com economia de energia e cores vivas do mesmo jeito. Inclusive para ser usadas com a incidência direta do sol. Não precisa aumentar lá o brightness do celular, por exemplo, para você enxergar um ambiente de muita claridade. E eu gosto muito dessa declaração, é uma declaração de uma jornalista, mas essas asas abrigam uma montagem em nanoescala de placas cuja forma e distância uma da outra são dispostas em um padrão tão preciso que perturba. Talvez seja esse o sentimento que muita gente tem em relação ao design inteligente. É tão preciso, tão finamente ajustado que perturba. Incomoda, porque você tem que aceitar algo que às vezes as pessoas não querem aceitar. Ainda falando de borboletas, essa daqui ela é conhecida por não refletir a luz. Isso que é fantástico. O vidro bruto natural reflete de 80% a 100% da luz. As asas dessa borboleta de 5% a 8%. Porque a posição das suas placas também, na escala é irregular, uma superfície hidrofóbica, então você tem um conjunto de fatores que ajudam a não refletir a luz. E também está sendo pesquisado, estudado para desenvolver alguma tecnologia com isso. As baleias de Bart, grandes, pesadas, com incrível capacidade de manobra. Um dos motivos está nas suas barbatanas. Você observa o que foi chamado de tubérculos, essas protuberâncias, essas ondulações. E isso ajuda a canalizar o fluxo do fluido e dar mais estabilidade. Essa tecnologia já está sendo empregada em hélices de helicópteros, em pás de hélices também de turbinas, e também para turbinas de geração de energia eólica. E nesse caso em específico você tem uma rotação maior, então você tem um aproveitamento de até 40% a mais, com menor gasto de manutenção. Esse vai ser o último exemplo que eu vou mostrar para vocês hoje. Esse é um bichinho muito bonitinho. Não matem se você encontrar na sua casa, porque ele se alimenta dos insetos que são ruins. E pode parecer meio nojento, meio gosmento, mas olha, eu já vou dar uma informação, não tem nada de gosmento nele. E essa é uma das características que vão chamar bastante atenção nele, porque ele consegue andar em superfícies lisas, na vertical ou com inclinação negativa, até mesmo no teto, e não cai. E tem uma agilidade enorme, e não tem nenhuma gosma. Pode passar a mão depois que ele passa lá, você não vai sentir uma gosma, como um gastrópode, um caramujo, por exemplo. Ele permanece seco, ele não precisa de uma cola de base úmida para poder grudar. Isso se deve, o efeito que ele tem, se deve à disposição de inúmeros cílios que tem nas suas patas.
Então aqui, cada quadro vai aproximando um pouco mais, você observa algumas estruturas em forma de lamelas, cada uma dessas estruturas inúmeras projeções com milhões de pequenos cíliozinhos. E a aderência, ela se dá por atrações moleculares. Isso permite que ele possa ter aderência em superfícies lisas, inclinadas, com alta capacidade de sustentação e agilidade, autolimpeza, ele não suja, ele se limpa automaticamente. E eu vou enfatizar essa questão da autolimpeza também daqui a pouquinho. As aplicações que já estão sendo desenvolvidas, algumas já estão prontas, são com fitas adesivas, você pode colar e descolar, você tem a aderência reversa, né, e utilizar várias vezes, sem ter aquela cola desagradável. E isso permite também grandes aplicações de microeletrônica, componentes espaciais, robôs estão sendo desenvolvidos utilizando essa tecnologia. A questão da autolimpeza, eu destaco esse artigo porque eles fizeram um teste com uma fita adesiva, imitando esses cílios. Esses cílios têm uma porção um pouco mais achatada na extremidade, como mais ou menos essa imagem. Então essa é uma micrografia da própria fita, em que você tem a imitação desses cílios. Essas bolinhas são feitas de vidro nesse teste, para poder demonstrar a questão da autolimpeza. Quando as partículas de sujeira, vamos dizer assim, são maiores do que esses cílios, elas percorrem por toda a extensão e são retiradas para o lado. Elas não ficam agregadas ali. E esse é o motivo de você encontrar na lagartixa aquelas ranhuras, aquelas lamelas. E se for menor, como nessa imagem, que é uma composição, uma imagem dentro da outra, se a partícula de sujeira for menor, ela não permanece em cima do que seriam os cílios. Ela cai até a parte de baixo. E depois também são eliminadas pelo movimento natural. Capacidade de autolimpeza. Não usa sabonete, não usa álcool gel, ela consegue se limpar naturalmente. São inúmeros, eu dei 10 exemplos, teria muitos outros e eu já passei do tempo com esses meus 10 exemplos. Quando você observar o livro do Everton, tem dezenas de exemplos com inúmeras tecnologias desenvolvidas a partir da natureza. Aqui eu tenho algumas mencionadas, algumas que eu já mencionei aqui. E como que eu vou querer dizer que isso foi fruto de processos graduais, demorados, não guiados? Como é que eu posso dizer que eu vou fazer uma pintura, uma obra artística, por mais bela que ela seja, ela não vai ser como o original? Lembra as porcentagens que eu mencionei? 40% de eficiência na energia eólica, 65% lá no edifício do Zimbábue, 15% de economia elétrica no trem. Cadê o 100%? Nenhum lugar existe 100%. O 100% está no original da natureza. E o argumento é de que eu reconheço claramente a mente inteligente por trás de pessoas, instituições, por trás dessas tecnologias, mas eu vou dizer que o original, muito mais eficiente, é fruto de processos não guiados, graduais e com muito tempo. É um argumento que não faz o menor sentido. Todos esses exemplos, eles nos guiam a uma única conclusão. Assim como eu posso projetar uma tecnologia baseada na natureza, alguém com uma inteligência superior à minha projetou uma tecnologia superior à tecnologia que eu desenvolvi. Essa é uma conclusão mais óbvia. Obrigado.